Aqui. E aí, gente, vamos lá, já passou o seu, 40 minutos de uma aula e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa teoria das relações humanas. Todo mundo me escutando? Tá? Então, sim, né? Então, vamos lá. Primeiramente, nós tínhamos como ênfase as tarefas, né? Estudo dos tempos e movimentos, o chão de fábrica. Aí, depois, nós ficamos preocupados também com a questão da gerência, das funções administrativas. Nós fomos para a questão da estrutura de Max Weber. E aí, nós começamos a pensar e a questionar sobre a questão do capital humano, da teoria das relações humanas, né? Começa a fazer essa teoria das relações humanas, ela tem outros pensadores que é de um período transitório, né? Mas a sua ênfase mesmo é na década de 30. Mas, né, começa a surgir o quê? A questão da psicologia social, né? E com a psicologia social, a sociologia, começam a estar observando a questão do homem, né? E aí volta-se os pensamentos, ainda lá na época da filosofia, trazidos os conceitos de Platão, que ele nos diz o seguinte: o homem é um ser social, né? E isso é uma premissa extremamente válida, porque realmente o homem é um ser social, o homem é um ser que necessita do outro para que possa estar desenvolvendo a sua aprendizagem, o homem necessita de uma integração, né? E com isso começam a trazer, né, alguns conteúdos extremamente válidos até hoje para o estudo da administração. Nos trazem conceitos como motivação, liderança, trabalho em equipe, a formação de grupos formais e informais, né? Então, trazem todos esses conceitos. Primeiramente, a teoria das relações humanas, ela nos fala um pouquinho, né, com Elton Mayon, a questão de estar trabalhando em grupo, né? Depois, na década de 50 e 60, nós iremos voltar. Por que acontece, gente? Essas teorias são todas cíclicas. Tá? Elas vão e voltam, elas não são estáticas. E em nenhum momento também, dentro das organizações, vocês não vão ver apenas nós falarmos sobre um aspecto, né, sobre uma teoria. Isso não existe mais. Nós vamos estar vendo todas essas teorias trabalhando, né, simultaneamente, umas com um pouco mais, outras com um pouco menos, ou então o que acontece também? Ou então algumas pessoas, que nós vamos estar fazendo uma atividade referente a isso, que tem um viés mais para tarefas e outro com um viés mais para as pessoas. Isso é mais do que natural, né? Por quê? Porque nós somos movidas também ao estudo das inteligências múltiplas. Na teoria comportamental e a teoria behaviorista, ela vai nos trazer isso também, né? Esse aspecto de quê? Porque o homem, né? Ele não é... A teoria das relações humanas, com o surgimento da psicologia, ela nos trouxe apenas uma divisão. O homem é introvertido e extrovertido, ou seja, ele é muito alegre e feliz, e ele é um pouco mais fechado, um pouco mais tímido, né? Então, nós tínhamos esse perfil, né, de comportamento, de personalidades. Hoje a gente sabe que existem outros perfis, né? Nós temos, assim, estudos das personalidades, nós temos pessoas fleumáticas, coléricos, né, sanguíneos, nós temos os tipos de personalidade, né? E isso nós vamos ver bastante, vocês principalmente, quando tiverem aula de psicologia, gestão de pessoas, né? Que não é o caso que eu não estarei abordando. É extremamente importante que vocês compreendam que eu estou dando uma introdução para que vocês façam o caminho das teorias da administração, tá?
Depois desses conceitos vão ser todos aprofundados em matérias específicas. Quando vocês tiverem psicologia comportamental, psicologia, disciplinas próprias, vocês vão estar falando sobre liderança, motivação, que vocês vão estar aprofundando bastante nesses aspectos, que não é o meu objetivo. O meu objetivo é vocês compreenderem em que momento da história da administração iniciou-se esses pensamentos e essas mudanças, essas mudanças de pensamento, tá? Dos conceitos e dos autores da questão administrativa. Tá tudo bem, gente? Alô? Sim. Sim. Não, porque, gente, aquilo que eu falo, assim, eu tô aqui, começo a falar, e ninguém fala mais nada, eu vou me empolgando e vou indo, entendeu? Professora, pode falar. um slide é um que tá cheio de bolha? Isso, teoria das relações humanas, década de 30. É, achei, então. Achou? Tava me perdendo. Você não consegue abrir na aula? Não tá aberto, isso que eu perguntei para vocês, se estava. Então, Não, é por isso não que tá eu queria aberto. achar. Não tá aberto? Não. Então vou abrir, gente, imagina, claro que tem que abrir. Vamos ver. Quando abrir, vocês avisam. Tá bom. Nada ainda. Não. O que vocês estão vendo agora? Motivação e Página da liderança. FAB. Ainda isso. Deixa eu ver aqui. Professora, eu acho que tá lá embaixo. O meu tava lá embaixo. Eu abri aqui. Se abriu. Nada ainda? Não. Não, não tá aparecendo agora, não. Deixa eu fechar tudo aqui. Você apertou Aqui. Aquele baixo? verde. Eu apertei, ó. Tô vendo aqui. Aqui eu abro para vocês. Deixa eu tentar aqui, né? Espera aí. Vou fechar tudo. Vocês estão vendo motivação e liderança? Alô? Sim. Estamos, professora. Agora veja se eu estou clicando aqui slides. Vocês estão vendo slides? Teoria das embaixo. relações humanas. Eu estou Se a senhora clicando clicar aqui. embaixo, ele tem 3 vezes aberto, professora. Então, Será que vai? É baixado, né? É baixado, ele não vai. Eu vou Mas fazer. aí ele vai tentar baixar de novo. Aí quanto mais clicar ali em cima, ele baixa. Tem que abrir aqui por baixo mesmo. Será? Eu acho que ele não vai abrir. Vou abrir. Abrindo slide. Tá carregando, ó. Tá O carregando? meu abre por aí. Não, tá carregando o seu mouse. Vê se tá. Parou. Viu o PowerPoint? Estão vendo? Não, Será só que não tá tá numa, clicando. numa Não viu? página atrás, professora? Eu vou ter que abrir. Minimiza. Oi? Minimiza. Minimiza. Isso. Eu vou ter que abrir aqui, ó. Slides, relações humanas. Peraí. Veja se vocês estão vendo. Abriu o PowerPoint? Não, ele só tá professora. baixando. Professora, talvez baixar a página. esteja embaixo da página. Por Peraí. trás. É. Minimiza, professora, essa tela, porque aí vai ver se tem uma coisa por baixo. Tem alguma aí? Estão vendo? Não. Nada. Ainda Não. Tá parada na tela, motivação e liderança. tá parada. Peraí. Que saco. Travou. Peraí. Travou? Parece que sim.
Se você olhar embaixo, tem várias vezes que você já baixou esse slide. De repente, se você fechar essa tela e abrir novamente, porque está travado. Tá. Embaixo você não consegue abrir, né? Fechar abas. Deixa eu ver aqui. Peraí. Bom, agora até ele... Vocês estão me escutando? Escutando, sim. 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 Destravou, pelo menos. É. Peraí. Eu pensei que vocês pudessem estar vendo. Nem o Google vocês viram aqui agora? Agora estamos Eu vendo vi. sim. Tô vendo o Google só. Abre duas telas pretas, 3 telas pretas, sumiu. E vocês estão... Fábio virtual? Sim, Sim. só. Agora abriu. Tô entrando tudo de novo, tá? Bom, vou apertar de novo no slide Relações Humanas, tudo bem? Sim. Eu fechei tudo. Estão vendo o PowerPoint? Agora tá Agora abrindo. sim. Agora sim. Agora sim. Não, ainda tá abrindo, né? Nós Tá estamos vendo só o abrindo, é. stream. Viram? Dá para ver? Dá para ver, só tá minimizado. Tem que... Década de 30, isso, Aí, ênfase nas agora- pessoas. Ok? Deixa eu ver. Peraí, Tá dando que pra tá ver? meio ruim. Agora sim, professora. Então vamos continuar? Sim, muito bom. Tá. Então vamos lá. Então eu estava conversando com vocês, né? De que, no caso, né? Passou-se a verificar o quê, né? O capital humano. O que contribuiu com tudo isso foi o quê? Principalmente o surgimento das outras ciências sociais, que trouxe para dentro da administração conceitos como motivação, liderança, né, e tudo mais, aquilo que eu já tinha conversado com vocês, já tinha, né, colocado anteriormente, alguns minutos atrás, né? Só para estar retomando. E então, todas essas ciências que foram surgindo foram colocando e observando a necessidade de estar colocando esses conceitos na questão da produtividade, né, dentro das empresas. Então, passou-se, nós tivemos um período transitório, que foi, e tivemos alguns pensadores importantes, né, como Maria Follett, que ela nos traz também essa questão
de nós estarmos no trabalho em grupo, em equipe, né? Mas foi efetivamente mesmo na década de 30 que isso surge com uma grande abundância e essa ênfase se torna e tem pesquisas científicas referente a esse tipo de comportamento. Principalmente por quem nos traz, né, todo esse pensamento é Elton Mayo, né, que ele nos traz esse australiano que veio para os Estados Unidos e que nos traz essa pesquisa social e experimental para dentro das organizações. Depois nós temos, principalmente, uma das mais antigas, mas ela é uma das mais importantes, porque ela nos traz o estudo das necessidades humanas, que acredito que vocês já viram, ou se vocês não viram ainda, vocês vão ver ao longo do curso todos de administração, quando nós falarmos sobre motivação, que é o estudo da motivação humana, trazida por Maslow, né? Que é uma pirâmide, e aí fala sobre as necessidades fisiológicas e as necessidades básicas que todo ser humano precisa preencher até chegar ao status, né? Aquela questão de autoestima elevada e tudo mais, né? Mas aí vocês vão ter as teorias de Herzberg, as teorias de várias outras teorias referente à questão da motivação humana. Porque é muito interessante, é muito legal nós falarmos sobre essa questão das pessoas. Porque na década de 50 e 60, nós já vamos estar falando da teoria comportamental. E aí vai ser bem focado mesmo nessa questão de liderança e motivação. Na década de 90, nós já falamos sobre a questão da inteligência emocional. Né? E aí, já no ano 2000, nós vamos ter o que? A gestão de pessoas. E aí que nós falamos de teoria dos conflitos de geração. E aí vocês têm uma série de coisas falando sobre essa questão das pessoas, né? E aí é tão interessante que nós estamos vivendo e falando, né, que o homem é um ser social e realmente nós estamos vivendo todos esses conflitos hoje por causa dessa pandemia, hoje mais ainda porque nós não podemos nos socializar. Por mais que nós estejamos puglados, por mais que nós possamos estar vivendo numa grande aldeia global, onde nós podemos estar falando com pessoas que estão da Austrália, né, com outro fuso horário na China e tudo mais, né, nós somos pessoas, o homem ele necessita dessa integração social. Mais do que nunca, ele precisa sair, ele não está conseguindo ficar, né, dentro de casa, de estar de isolamento social. E gozado, né? Quando nós nos vemos numa necessidade de ficar isolados, aí nós não queremos. Mas quantas vezes nós não ficamos, né? Às vezes nós nos comunicamos dentro da própria casa, né, nos cômodos com o celular, e nós não... agora que nós podemos estar, né, conversando, nós não estamos conseguindo. É estranho, né? Por isso que a gente pode estar dizendo, por isso que sempre existem estudos, né? Por quê? Porque a questão do comportamento humano. E foi aí que começou a surgir a teoria das relações humanas, que é um leque, né? Vocês estão vendo que eu não consegui sair nem do primeiro slide, porque ele nos traz tanta informação. Por quê? Porque é para nós estarmos vendo sobre o comportamento do colaborador dentro da empresa, né? E aí começa a surgir alguns pressupostos, que incentivo econômico não é a única forma motivadora. Não, e aí eles vão fazendo experimentos, e aí vai ter o experimento de Hawthorne, né? Que eles vão vendo, não é só isso, né? Você não trabalha simplesmente só para que você tenha a questão do incentivo econômico. Claro que traz o quê? Uma grande realização. Mas o trabalhador ele não se comporta como um ser isolado. E aí nós temos vários exemplos, nós temos vários estudos que demonstram que um dos maiores fatores de estresse de um trabalhador, que nós podemos estar dizendo principalmente da geração que tem 40, 50 anos, é quando ele perde o emprego, né? Não vai ser a mesma sensação
de uma geração de pessoas que têm 20, 25 anos hoje, né? Que viveram um outro momento da história, né? Mas o que? Nós vivemos em uma geração onde nos foi incutido da necessidade, em algumas vezes, de você estar aposentando na mesma empresa. Né? E perder o emprego significava assim, algo extremamente estressante, que se equiparava até com a perda de um filho, tá? De tão significativo que era essa questão de perder o emprego. Vocês imaginam, mas sim, não é tão longe assim. Ainda nós temos uma grande parcela da população que ainda pensa dessa forma. Tanto que isso é verdade, se não fosse, nós não estaríamos com tanto medo, ou então as pessoas não estariam tão agoniadas em voltar ao trabalho enquanto nós estamos vivendo, correndo o risco de perder a vida. Né? Quando ocorreu aquele embrumadinho, né, que o rompimento da barreira e a Vale pensou em sair de lá, os sobreviventes pediram, pelo amor de Deus, para que ela não saísse. Né? Por quê? Com medo de perder emprego, mesmo tendo perdido familiares. Olha que coisa louca, né? Olha que coisa mais estranha. Mas olha como funciona a cabeça do ser humano, né? Porque ele via assim, ele sobreviveu, ele sente pelo seu ente querido que morreu, mas ele também não pode perder, além disso, o emprego. Né? Então, tudo isso serve o quê? Nós temos um manancial de pesquisa que nós podemos estar utilizando, aí no caso a gente já entra na área de metodologia científica, né? Mas que servem de base de estudos para que nós possamos estar vendo no que isso interfere, principalmente na nossa produção, na eficiência, né? Na produtividade. Então, como eu falo aqui, o trabalhador não se comporta como um ser isolado, não. O trabalhador é um ser social. O trabalhador, você se preocupa quando você vai ao seu trabalho, se você não está trabalhando no home office, você se preocupa, você tem as pessoas com que você convive no seu ambiente de trabalho, você convive com as pessoas, você tem um certo grau de amizade, até porque você passa muitas vezes mais tempo com essas pessoas do que a sua própria família. Né? A especialização funcional não cria necessariamente a organização mais eficiente, né? Ou seja, aquela questão que nós estamos falando das funções administrativas, não é só isso que causa a eficiência. E aí entra, né? O que é o emprego, né? O que é o trabalho na vida desse colaborador? Vamos lá? Bom, na teoria das relações humanas... Tá tudo bem, gente? Estão entendendo? Alô? Sim, estamos. Alguma dúvida? Algum questionamento? Hein? Questionamentos? Por enquanto, não. Tudo Estamos show? aprendendo ainda. Tá bom. Então tá, então vamos lá. A teoria das relações humanas, elas tem algumas questões que nos abordam, tais como integração social, né? O homem é um ser social, o homem precisa estar em contato um com o outro. Eu já tenho lido alguns artigos onde a questão do home office já era uma realidade, mas algumas pessoas elas decidiram voltar para o seu ambiente de trabalho porque elas sentem falta dessa integração, ou então elas simplesmente arrendam com outros profissionais autônomos uma sala onde eles podem, né, embora eles não são da mesma empresa, mas eles podem estar integrados, né, com outras pessoas. Por quê? Porque além da disciplina, né, de que você tem que trabalhar home office, o homem tem algumas pessoas não conseguem se adaptar a estar trabalhando dessa forma. Comportamento social é muito comum as pessoas não convivem apenas só no ambiente de trabalho, mas elas fazem, as pessoas do seu trabalho também fazem parte da sua vida social, né? Isso é extremamente
comum. Recompensas e punições, as pessoas elas começam a ver assim, não é só a questão financeira, mas ela pode também nos trazer, a empresa pode nos fornecer alguns benefícios, né? Que não é só a questão econômica, mas um bom plano de saúde, ou então vale creche, ou um bom vale alimentação. Então, isso compensa, não é só a questão salarial. Ou então, o trabalho que eu realizo extremamente me motiva, né? Faz com que eu fique lá. Por quê? Porque ele é criativo, porque ele me dá alguma... faz com que eu me realize. E punições, ou seja, eu posso, posso fazer parte do meu grupo, algumas pessoas que são punidas porque faltam muito, ou então tem algum tipo de comportamento que não condiz com os valores e a missão da empresa, então ela é punida por causa disso, e com isso eu não quero me aproximar muito dessas pessoas, que eu poderia ter algum tipo de problema referente a isso, ou então, por eu ser amiga dela, eles podem achar que eu tenho o mesmo tipo de comportamento, né? Grupos informais, né? Ou seja, começam a surgir outros grupos, não necessariamente só o que eu estou inserida. Eita, nossa. Agora não. Alô? Motivação. Voltou. Tá tudo bem? Tô me Sim. vendo. Sim. Motivação começa a surgir. O que motiva? O que me motiva? O que faz com que eu possa continuar a trabalhando, a dar o meu melhor, né? Não é só você pegar e no final do mês você tirar uma fotozinha e colocar assim, funcionário do mês, que nem o McDonald's faz, né? Porque você vai ficar motivado por causa daquilo, né? Sei. Tem gente que gosta, né? Mas liderança, né? O que é ser líder? Simplesmente porque faz parte de uma tradição, você é o líder porque você é filho do dono, ou você é líder simplesmente por causa que você, a sua postura, a forma como que você lida com as situações, te faz com que você seja um líder dentro da sua organização? Como que é essa comunicação? Como que você se relaciona dentro da organização? Que tipo de comunicação existia? Era uma comunicação de cima para baixo? É uma comunicação horizontal? Né? Existem ruídos dentro dessa comunicação? Né? São feitas o quê? Qual é a dinâmica do grupo? São feitas até para que nós possamos estar, isso é extremamente comum no processo de seleção, né? Que eu estou selecionando as pessoas, ou até treinando dinâmicas de grupo, para quê? Para que eu veja como que as pessoas lidam entre si, como que as pessoas elas sabem sair de algumas situações, né? Processo de decisão, mudança organizacional, como que eu lido com mudanças? Será que eu gosto disso? Será que não? Como eu me comporto? Eu aceito bem ou não? Será que eu não posso, ocorreu uma mudança, eu não posso ter havido uma oportunidade, ou as pessoas acham que não, que isso é uma punição, né? Então, todos esses aspectos, sistema de rodízio, eu acho que é interessante, né? Começaram a surgir. Eu vou estar fazendo rodízio de departamento com as pessoas para ver onde elas melhor se enquadram, onde o perfil dela, né? Onde eu posso estar trabalhando melhor, que eu posso estar desenvolvendo. Eu começo a ver o quê? Competências, eu vejo o quê? Né? O conhecimento, habilidades delas, para ela poder estar, das pessoas estarem realizando determinadas atividades. Entretanto, surge aqui aquela questão de que o homem é naturalmente bom, que o homem ele não está preocupado só com a questão econômica e financeira, né? O homem ele quer também estar num ambiente legal para trabalhar e tudo mais. Sim,
é extremamente necessário. Só que não é efetivamente só isso. O problema da teoria das relações humanas é que ela enfatizou muito isso, né? O homem, ele é um ser social, o homem, ele precisa estar num ambiente legal, tudo para que ele possa estar produzindo. Sim, mas o homem também, ele necessita ter um salário bom, né? Isso depois nós vamos estar conversando, as outras teorias nos trazem. Por isso que nós falamos que é uma teoria ingênua, porque ela pensa apenas e exclusivamente isso. Não, não é só isso, né? Em nenhuma teoria pode ser única e exclusivamente uma coisa só. Por isso que eu falo, nós estamos constantemente trabalhando todas essas teorias hoje, porque agora nós já conhecemos, né? Todos esses conceitos que são importantes para que nós não tenhamos uma administração precária, né? Tudo bem? Alô, alô? Tudo ótimo. Tá tudo bem? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Alguém quer contribuir? Poderia repetir o processo decisório? O processo de decisão. Quando que você vai tomar uma decisão? Em que tipo de atitude? Em que momento, né? Em que situação? Como, até então, aqui na teoria das relações humanas, Sim, nós não entendi. tínhamos ainda conhecimento da teoria da abordagem sistêmica, da abordagem ambiental, fatores externos que influenciam na nossa decisão. Ora, né, no momento que nós estamos vivendo hoje, né, eu posso voltar a trabalhar? Não posso. Por quê que a minha empresa não pode voltar a funcionar, né, nesse processo de decisão? Porque existe o que é uma força maior impedindo uma legislação, né, uma teoria da burocracia, uma legislação que impede de que eu trabalhe, porque se eu trabalhar, eu estou sendo punida. Né? Então, assim, esses processos de decisão, ele também entra pela questão, na teoria das relações humanas, passa o quê? A questão da emoção. Né? A questão não apenas da racionalidade, mas a questão também que o homem não é só razão, o homem também é emoção. Nos traz... Por quê? Porque aí agora nós começamos a ter influências de outras ciências da sociologia, da psicologia, que influencia no nosso processo de decisão. Né? Não é única e exclusivamente na questão do chão de fábrica. Não, eu vou produzir porque eu tenho que produzir em massa. Não, meu processo de decisão é o seguinte: o homem não é máquina. Né? Ele não faz parte da minha produção. Né? Do meu recurso. Ele é meu recurso, uma peça importante para que ele possa estar fazendo com que a minha produção aumente, tá? O que acontece? Né? Então, nós temos algumas críticas referente à teoria das relações humanas. E por quê? Confronto das ideias clássicas. Olha como que deve ser conflitante. Eu estava preocupada lá que o homem ele tinha que ficar apenas aparafusando parafusos, né? Agora eu começo a pensar o seguinte: não, ele tem que começar a refletir por que ele está parafusando os parafusos, né? Porque isso vai fazer com que ele aumente a produção dele. Começa a ter o que, assim, críticas. Claro que eu estou fazendo extremos, tá, gente? Porque vai sempre ter essa necessidade. Sim. Tá? Mas é só porque eu posso estar mostrando para vocês os extremos, tá? Deixa eu só colocar um pouquinho aqui. Confronto das ideias clássicas, eu começo a falar assim, caramba, mas entro com aqui o pensamento da abordagem da teoria clássica e eu penso aqui em Fayol, né? E Fayol pega e fala assim, mas quem é? Eu falo que vou estar delegando poderes, eu vou fazer com que essas pessoas comecem a pensar e comece a estar entrando, questionando o meu processo de decisão, porque ele agora começa a refletir, né? E aí eu começo a entrar em confronto principalmente com essas ideias. Crença na possibilidade de superação de conflito, né? E com certeza, por quê?
do conflito, e aí vocês vão ver que depois a necessidade de teorias da negociação, a necessidade do conflito, porque o conflito faz com que você saia do estado em que você se encontra e possa estar observando outros pontos de vista, trazendo outras oportunidades, né? O conflito não é de todo ruim. Um conflito também pode ser salutar, fazendo com que você mude o seu comportamento e as suas atitudes, né? Então, dentro da própria empresa, existem algumas organizações que, inclusive, incentivam o conflito, tá? E aí entra essa questão de ingenuidade, a ingenuidade do homem ser naturalmente bom, né? E, na verdade, não é, né? Aí nós vamos entra um pouco na questão filosófica de Rousseau, no seu famoso livro clássico Emílio, onde ele diz, né, que o homem é naturalmente bom e o meio é que o corrompe, né? Eu já ouvi alguns outros estudos que dizem que o homem é naturalmente mau e a necessidade de valores éticos e morais para que ele possa ter um limiar